Graça e paz. Hoje veremos o nono mandamento: não darás falso testemunho. Por que o nono e não o oitavo? O oitavo e o décimo, como eles são relacionados, ficam para amanhã. Eu vou falar sobre os dois juntos, que é não furtarás e não cobiçarás. Antes, porém, da gente falar no nono mandamento, eu gostaria de falar da segunda metade do decálogo. Ele expressa o respeito pelos direitos humanos, né? Está implícito o verdadeiro amor que devemos ter uns pelos outros. Em Romanos 13:10 diz assim: o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Nós temos isso bem claro na Bíblia. O amor, ele quer o bem do outro. Todos esses mandamentos têm o propósito de proteger as pessoas contra o mal, contra os assassinos, proteger seus casamentos e famílias contra o adultério, proteger suas propriedades contra os ladrões, a sua reputação contra o falso testemunho, porque a reputação é um bem precioso que precisa ser guardado. Em Provérbios 22:11 diz assim: Provérbios 22:1: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o que o ouro. Olha só o valor do nome, né? De conservar, de cuidar do seu nome, no sentido de cuidar da sua moral, do respeito que as pessoas têm por você. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Agora, voltando ao nono mandamento, ele é voltado para um contexto de tribunal, né? Quando você fala sobre não darás falso testemunho, a gente imagina a pessoa, né, sendo testemunha de um crime ou de um roubo e dizendo alguma coisa sobre isso. Nos filmes que a gente assiste, sempre está com a mão sobre a Bíblia, né? Principalmente os filmes americanos, a Bíblia como a pessoa jura em cima da Bíblia que está dizendo a verdade. Mas a gente sabe que nem sempre isso é verdadeiro, isso acontece, né? Agora, o destino do réu, daquele que está sendo julgado, ele está em grande parte na mão daqueles que dão testemunho, né? Que prestam sob juramento o testemunho. E é muito o falso testemunho ou perjúrio, chamado perjúrio deliberado, é uma ofensa muito séria e bem comum, não é? Na forma de calúnia, que pode conter exageros deliberados e distorções da verdade. O que se contrapõe ao falso testemunho é quando a gente é verdadeiro. Jesus sofreu demais nas mãos de falsas testemunhas, vocês se recordam? E não foi o único. Falsos testemunhos aparecem também em outros contextos. Agora, falando de família, na família muitas vezes há um falso testemunho, há uma mentira para encobrir alguma coisa. No trabalho, nós vemos bastante isso. Eu mesmo, uma vez, passei por isso no meu trabalho, né? E imagino que muitas pessoas possam ter passado. Com a vizinhança, às vezes, falar algo que não aconteceu.
Nós temos situações em que achamos por bem, para resolver um problema, nos omitir, né? Dizer meias verdades. Ainda assim, ela é um mal. Mesmo assim, a omissão é um mal. Como já dissemos em mensagens antigas, Jesus deseja que sejamos verdadeiros e que o nosso sim seja sim e o nosso não, não. Que a gente não fale falsamente, né? Eu gostaria de terminar, para terminar, ler Tiago 3, deixa eu achar aqui. Tiago 3, de 1 a 12. É um texto um pouco grande, mas é muito simples, eu não preciso nem explicar. Então, prestem atenção. Começa dizendo: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Através do freio da boca, nós dirigimos o cavalo. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequenininho leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoreiro. É tão pequeno o leme do navio, aquele navio enorme. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas uma grande selva. Nós vimos recentemente no Brasil, na Califórnia, pegando fogo, começa com uma fagulha. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum de nós é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar no mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco a fonte de água salgada pode dar água doce. Então, a língua não pode ser bênção e maldição. Temos que escolher. Há 2 caminhos a nós seguirmos. Como está a nossa língua? O que nós queremos dela? Vamos analisar e colocar para Deus, pedir para o Espírito Santo trabalhar em nós, nos fazendo lembrar quando nós fizermos algo errado com a língua, para pedir perdão a Deus e a pessoa que nós ferimos. Vamos orar? Querido Pai, querido Deus, graças te rendemos, Senhor, pela Tua palavra que nos orienta, que nos encaminha e que nos ensina a viver. Obrigado pelos 10 mandamentos
que nos mostram quem somos nós e como precisamos do Senhor. Que Teu Espírito em nós trabalhe e transforme a nossa língua, o nosso coração, os nossos pensamentos, de tal forma que nós possamos deixar tudo isso para trás, o amargoso, o mal, que nós possamos, Senhor, praticar o bem, praticar o amor uns aos outros e ao Senhor. Guarda-nos, ó Pai, guarda-nos do mal. Nós te pedimos, não porque a gente mereça, mas em nome do Seu Filho Jesus. Amém e amém.